recebendo exatamente aquilo que o Senhor tem para elas nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um de nós que estamos aqui, pela vida também daqueles que não vieram, porque o Senhor está cuidando de cada um deles, Pai. Declaro corações aquebrantados na sua presença, sendo tocados pelo seu Espírito, aquele que é capaz de convencer do pecado e transportar para a salvação, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Declaro uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, fica à vontade. Lucão, dá para subir um pouquinho aqui? Eu acho que está meio baixo, não tá? Não? Acho que é porque estava a banda junto, né? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Dá para ficar aqui, ó? Dá para subir um pouco? Oi, som. Beleza, vamos lá. Gente, não sei se vocês viram. Tá bom assim, acho que tá legal. Tá incomodando aí essa altura? Não? Então beleza. É bom vocês ficarem bem acordados. É necessário que vocês estejam muito atentos ao que vai ser ministrado aqui nessa noite. Não pelo que eu quero falar, mas pelo que Deus colocou no meu coração a respeito da palavra dele. A gente vai falar hoje aqui sobre os 5 dons ministeriais, sobre os dons ministeriais. Sabe, isso nunca foi ministrado aqui no TIM. Assim, como algo específico. Eu nunca trouxe aqui uma palavra especificamente voltada para os dons ministeriais. A gente fala aqui muito a respeito de chamada, a respeito de propósito. Você sabe que eu gosto muito de falar sobre isso. Mas, dentro do chamado de Deus para as nossas vidas, existem pessoas que Ele chama para servir no ministério. Você vai entender que não existe um chamado especial, que ninguém é mais importante por causa disso. Mas é necessário que a gente fale a respeito desses dons, porque são dons dados pelo Espírito, concedido conforme Ele deseja, para que pessoas possam ser usadas por Ele, para edificar o corpo de Cristo, para preparar a noiva para a vinda do noivo. Você sabe que tudo que acontece na Antiga Aliança aponta para a Nova Aliança. Você vê lá na Antiga Aliança Noé preparando a arca, construindo a arca. Nós construiremos a arca para a vinda de Cristo. Nós somos os responsáveis por edificar a igreja. E essas pessoas aqui que têm chamados para os dons ministeriais, são pessoas que vão estar diretamente atuando à frente disso. E eu quero falar um pouco mais a respeito disso, porque eu sei que existem aqui no nosso meio, existem pastores, eu sei que aqui no nosso meio existem mestres, eu sei que aqui no nosso meio existem profetas, eu sei que aqui no nosso meio existem evangelistas, e eu sei também que aqui no nosso meio existem apóstolos, existem pessoas aqui chamadas para o ministério de socorros, e é necessário que a gente fale a respeito dessas coisas. Então não esperem uma noite em que talvez você esteja um pouco acostumado e que eu gosto muito de vir aqui pregar fogo, de falar Jesus te ama e pá! Mas vai ser uma noite mais de ensino, e é necessário que a gente receba esse ensino. Sabe por quê? Não adianta a gente pegar aqui e ficar falando só sobre tacar fogo, sobre... Se a gente não ensinar vocês a colocar a lenha para que a chama continue acesa, se a gente não ensinar a igreja como ela deve caminhar, conforme Deus nos orienta na sua palavra, a igreja não tem capacidade de corresponder ao que Deus chama ela para fazer. Você está preparado para uma noite de ensino? Glória a Deus. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui um pouquinho. Quero trazer um pouco o significado de ministério. A palavra ministério na Bíblia, ela deriva do grego diaconia, que significa, resumindo, significa trabalho para o reino de Deus. Então, se você tem o desejo no seu coração de servir de alguma forma o reino de Deus na igreja, na sua igreja local, talvez você não seja dessa igreja, na sua igreja, saiba que o que te espera é muito trabalho. Isso aqui não é bonitinho, não, cara. Exige sangue, cara, exige sacrifício, sabe? De chegar mais cedo para organizar as coisas, de ficar na tua casa estudando mais da palavra do que os outros para poder ensinar alguém. Exige um sacrifício nosso, sabe? Mas se você estiver onde Deus te chamou para estar, por mais que exista sacrifício teu em dispor tempo para você poder fazer aquilo que Ele chamou para fazer, não vai ser peso, porque Deus não nos chama para uma posição de peso. O propósito dEle para as nossas vidas é perfeito. E se você estiver no centro da vontade dEle, pode ter certeza que vai ser tranquilo. Por mais que você esteja ali servindo a Ele, que você esteja renunciando coisas para estar fazendo coisas para o reino dEle, vai ser bom, você vai ser plenamente feliz e satisfeito nessa posição de trabalho também. Amém, gente?
Glória a Deus. Vamos seguir aqui. Eu quero dar um exemplo. Para a gente conseguir entender de forma bem clara. Os 5 dons e todos os outros chamados e propósitos de Deus para a vida de cada uma das pessoas. Deus, Ele conta com pessoas para influenciar em todas as camadas da sociedade. Deus, Ele conta com um advogado para ser influência ali no meio em que ele vive. Deus, Ele conta com um engenheiro. Deus, Ele conta com um médico. Ele conta com um político se levantando. Ele conta com pessoas em todas as camadas da sociedade, com um professor, enfim. Em todos os lugares. É necessário que haja pessoas para transmitir o reino naquele lugar, da forma que aquelas pessoas que vivem naquele meio só serão alcançadas por aqueles que conhecem aquele meio. Cara, eu estava na escola lá do Céu na Terra e eu conheci um cara que tinha acabado de sair do presídio. Ele era membro do PCC, ele foi um dos caras enviados do PCC para expandir o PCC aqui na América do Sul. E, cara, ele era da pesada mesmo, o cara era assaltante de banco e ele cometia crimes horríveis. A última penitenciária que ele foi preso foi lá no Paraguai. E aí, depois que ele conquistou a liberdade dele do presídio, ele mergulhou de cabeça nos planos de Deus para a vida dele. E ele é um cara que foi chamado por Deus para ministrar nos presídios. Ele conhece a realidade daquele local. Eu posso muito bem ir num presídio e ministrar para as pessoas e as pessoas serem alcançadas. Mas Deus, Ele levanta pessoas que conhecem de fato a necessidade daquele meio, para que aquelas pessoas possam ser alcançadas. Deus, Ele levanta pessoas que conhecem a necessidade. Você é a resposta para o meio ao qual você vive. Você conhece a necessidade das pessoas que você convive. Então Deus precisa de pessoas em todos os meios. Vamos dar um exemplo agora. Vamos supor que um médico, ele conhece a Jesus, alguém vai lá e prega o evangelho para ele. Um evangelista foi lá, ministrou o evangelho para ele, ele conheceu Jesus, o cara entregou a vida para Jesus. Ou seja, esse médico, ele foi alcançado por um evangelista. Um exemplo, tá? Esse médico, ele foi alcançado por um evangelista, mas ele precisa de um pastor para cuidar dele, de um pastor para poder aconselhar ele. Amém? Esse médico, ele também precisa de um mestre para poder ensinar ele. Com certeza a igreja que esse médico vai congregar, e é muito importante que se congregue, com certeza a igreja que ele vai, muito provavelmente a igreja que ele vai congregar, ela foi fundada debaixo da visão de um apóstolo, que fundamentou a igreja. E com certeza nessa igreja também existem profetas lá que são bocas de Deus para poder confirmar coisas que estão no coração desse médico. E você vê como que os 5 dons trabalham a favor da igreja, a favor do corpo de Cristo. Não é uma posição mais importante que as outras, mas é um chamado, assim como Deus chama qualquer outra pessoa, mas para que ele possa edificar o corpo, para que ele possa edificar a igreja como um todo. Amém? Ficou claro? Glória a Deus. Vamos seguir então. Eu quero falar primeiro a respeito do nosso primeiro chamado nessa terra. O primeiro chamado de cada um de nós aqui nessa terra não é um chamado ministerial. Nós, eu e você, fomos chamados primeiramente para ser filhos de Deus. E não há posição maior do que essa. Então, antes de entrar nos 5 dons, é muito necessário que a gente fale a respeito disso. Sabe, porque eu sou um evangelista, mas o evangelismo em si, ele não vai me sustentar. O que me sustenta é eu estar na posição de filho. Então, por mais que eu esteja exercendo alguma tarefa na igreja, exercendo algum ministério, seja dentro da igreja ou na rua, mas em prol do reino de Deus, isso não vai me sustentar se associado a isso, em primeiro lugar, eu não tiver e não souber estar numa posição de filho de Deus. Deus primeiramente nos chama para ser filho dele. Porque Ele é um bom Pai, Ele é um Pai celestial, um Pai perfeito, que enviou o próprio Filho dEle para morrer por você, para te salvar. Ele é o Rei, dono de todo o ouro, de toda a prata. E se eu não souber ser filho dEle, eu jamais vou conseguir cumprir com excelência aquilo que Ele tem para mim. Porque antes de ser um servo de Deus, eu sou um filho de Deus. Amém? Ficou claro isso para você? Faz sentido para você? Aquele que é o cara que te chama, que te dá a unção, que te dá a capacitação, ele é o cara que ele é o seu pai acima de todas as coisas. Ele é o cara que te resgatou do império de trevas e te transportou para um reino de luz.
E o propósito para o qual a gente faz algo por Ele é porque a gente ama Ele em primeiro lugar. As coisas não fazem sentido no ministério, as coisas pesam no ministério se a gente não amar a Deus em primeiro lugar. Porque tudo que a gente faz por inspiração, por aquele que a gente ama. Então, amando a Deus, a gente conhece quem Ele é, Deus revela a nós quem nós somos, e a gente também aprende com aquilo que Ele se importa. E entendendo aquilo que Ele se importa, Ele fala para você: filho, eu me importo com aquilo, eu quero que você faça isso. Faz sentido? Então a linha, ela não é simplesmente você, uau, recebi Jesus, cara, sou profeta, eu sou evangelista, eu sou apóstolo, eu sou um médico e sou chamado. Não, cara, primeiro você é filho de Deus. Primeiro você tem que saber estar numa posição de filho, recebendo do amor que só o verdadeiro Pai, que só o seu Pai Celestial pode te dar. Se você estiver servindo a Deus em qualquer coisa, esquecendo de buscar a Deus em primeiro lugar, isso vai se tornar pesado, eu já vou te adiantar. Não entre numa rotina ministerial, esquecendo de amar a Deus e de buscar a Deus em primeiro lugar. Primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Você não vai conseguir cumprir o segundo mandamento se você não souber o primeiro antes. Por isso que o primeiro vem primeiro. Você precisa saber amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar no seu Pai quem Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por você, mas por quem Ele é. Amém? Seguindo. Abre lá em Mateus 20, 25. Deixa eu respirar um pouquinho enquanto você abre lá. Mateus 20, 25. Sei que você está chegando. Enquanto você está chegando, eu já vou lendo. Depois, se você... acompanhe comigo na hora que você chegar. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. O serviço para Deus é como se a gente estivesse demonstrando para Ele o nosso amor por Ele. Então, cara, independente do propósito da sua vida, independente do seu chamado ministerial, cara, você, além de ser filho, você é servo dEle, cara. E você serve Ele, independente de onde seja, porque Ele te ama e porque você ama Ele. Amém? Muitas vezes você vai estar servindo em algum lugar, você não vai entender se aquilo faz sentido em relação ao seu chamado ou não, mas você vai fazer porque você ama Deus, e por isso você faz. Então você é chamado para ser servo antes mesmo de descobrir o seu propósito. Por isso é importante, cara, você não estar parado, você não ficar esperando que Deus revele para você qual é o chamado da sua vida. Se você está dentro de alguns dos 5 dons ministeriais, mas Deus ele precisa encontrar pessoas com o coração disponível para ser servo dele, independente do que ele vai fazer através dessa pessoa, independente do que você vai conquistar na sua vida, sendo servo dele, cumprindo o seu chamado. As bênçãos de Deus vão te alcançar, mas primeiro é necessário que você tenha um coração de servo, independente do que você vai conquistar com isso. Seguindo, 2 Coríntios 5:18. Eu estou acelerando, eu estou falando rápido, porque eu estou só introduzindo ainda o que a gente precisa falar e já foram 15 minutos. 2 Coríntios 5:18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus.
Meu irmão, o seu primeiro chamado ministerial começa aqui. Então, quando você entende que você é filho, e quando você busca Deus por quem Ele é, você então tem um coração disponível para servir a Deus, independente do que você vai conquistar com isso, independente do que Ele vai fazer através de você, você tem o seu coração de servo. Então aqui você recebe o seu primeiro chamado ministerial, chamado para o ministério da reconciliação. Isso é um ministério para todos, todos nós estamos inseridos nisso aqui. Isso não é um chamado só para os evangelistas. O evangelismo é para todos. O evangelismo é diferente do ofício do evangelista. Deus, Ele chama todos para o evangelismo. E você tem, cara, a missão, você tem um ministério. O que é um ministério? Você tem um trabalho para o reino. Você tem um trabalho para o reino de reconciliar as pessoas com Cristo, de reconciliar o mundo com Cristo. Você só pode reconciliar algo que um dia foi conciliado. Faz sentido? Um dia o homem, ele veio de Deus e tudo era perfeito. Então o pecado veio através da vida de Adão e quebrou tudo. E muitas pessoas estão vivendo até hoje sem saber disso, cara. Sem saber que Jesus veio depois e nos reconectou com Ele. E se a pessoa entende a salvação que há em Cristo, ela pode estar hoje reconectada com Ele de novo. Então, não importa onde você esteja, você foi chamado para reconciliar o mundo com Ele. Não importa o que você esteja fazendo, o médico pode estar lá receitando alguma coisa, a mensagem dele é reconcilie-se com Deus. O advogado pode estar lá defendendo alguém, a mensagem é reconcilie-se com Deus. O professor pode estar lá ensinando alguma coisa, a mensagem dele no lugar que ele está inserido vai ser reconcilie-se com Deus. Todos nós somos chamados para reconciliar o mundo com Deus. Agora, e depois disso, cara, como que eu vou reconciliar o mundo com Deus? Aí, cara, primeiro você tem que buscar Deus. Conheça Ele, então Ele te mostrará quem você é, te mostrará onde você tem que atuar. O que você deve fazer, onde é o caminho que você deve seguir. Mas você vai entender qual é o caminho que você deve seguir se você primeiro entender que o verdadeiro caminho e o único caminho é Ele. Então Ele te mostra o seu caminho. Amém? Beleza. Ministério da Reconciliação, vamos lá. Agora vamos entrar nos 5 dons agora. 18 minutos de introdução. Mas era muito necessário que a gente falasse sobre isso. Sabe, porque eu não quero que você, se você não se identifica hoje com nenhum dos 5 dons ministeriais, cara, não tem problema nenhum. Busque a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, amém? Pode ser que daqui a uns dias você se descubra numa dessas coisas, pode ser que não. E não tem problema nenhum, porque a sua vida só vai fazer sentido se você buscar e amar a Deus sobre todas as coisas, e então Ele te mostrar exatamente a missão que Ele designou para você, que só você pode cumprir. Você é único. Ninguém pode cumprir exatamente o plano que Deus designou para você. É um plano único e perfeito. E você precisa descobrir isso, primeiramente se relacionando com Ele. Mas agora vamos entrar nos 5 dons. Vamos lá. Vamos primeiro entender quem concedeu, o que concedeu e por que concedeu. Vai lá para Efésios 4:11. Efésios 4, cara, acho que eu nunca tomei tanta água aqui. Né? Daqui a pouco tem que sair para ir no banheiro. Em nome de Jesus, bexiga aumente agora. Vamos lá. Quem concedeu, o que concedeu e por que concedeu? Efésios 4:11. Vamos lá, aqui fala o seguinte, ele designou aqui, Paulo está falando para a igreja em Efésios a respeito de Cristo, amém? Então esse ele aqui é Cristo Jesus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então vamos lá, quem concedeu? Jesus, Cristo. O que Ele concedeu? Os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Por quê? Vamos entrar no porquê agora. 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos os
em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Uau! Você acompanhou essa leitura? Você ouviu isso? Você entendeu isso? Cara, existe um propósito, que não é para que essas pessoas sejam engrandecidas, não, mas é que para a igreja seja edificada. O único propósito é esse, cara. A igreja de Cristo precisa ser edificada, por isso é necessário que haja pessoas para que isso aconteça. Amém? Uma pergunta que a galera geralmente faz. Quando Paulo começou a falar aqui, ele falou primeiro dos apóstolos, falou depois sobre os profetas, falou depois sobre os evangelistas. Significa que o apóstolo é mais importante que o profeta, que o evangelista, que o pastor, que o mestre? Não significa de maneira alguma. Então, por que ele falou nessa ordem? Essa foi a ordem na qual a igreja as igrejas ali na região de Efésios foram estabelecidas. Primeiro foram levantados apóstolos, depois foram levantados profetas. Você vai ver lá em 1 Coríntios, acho que 12, 28, alguma coisa assim. 1 Coríntios. Ele fala primeiro sobre apóstolos, fala sobre profetas, depois não é o mestre, ele muda a ordem daí para frente. E aí parece que Deus está confuso, mas não é. É a ordem em que as coisas foram estabelecidas ali naquele lugar. Primeiro foi enviado um profeta para lá, depois primeiro foi enviado um apóstolo para lá, depois se levantaram profetas lá, depois se levantaram mestres. Amém? Porque o que importa aqui, o trabalho, o ministério dessas pessoas aqui, não é um ministério vertical, é um ministério horizontal para abençoar as pessoas. Então não é uma ordem vertical, mas é horizontal, cara. É para as pessoas, é para o corpo de Cristo. Faz sentido? Glória a Deus. Vamos entrar agora nos 5 dons. Vou falar aqui, começando pelos apóstolos. Vamos lá, quem são os apóstolos? Eu vou começar pelo... Vocês já viram aqueles dedinhos da mão? Alguém já viu isso? Quem aqui já viu? Vou fazer pela ordem dos dedos. O apóstolo, para vocês aprenderem, tá? Sempre que te perguntarem o que você quiser lembrar dos 5 dons, faça essa brincadeira do dedinho aqui que você vai lembrar. Mas presta atenção, senão você não vai saber. O apóstolo, ele é o polegar. Por que o apóstolo é o polegar? Porque ele consegue tocar os outros. Ele consegue tocar os outros 4. Não significa que ele tem todos os 4 dons, até porque o único que teve todos os dons foi Jesus. Mas é necessário que na vida de um apóstolo tenha a operação de um dom pastoral. É necessário que tenha uma unção de mestre para que ele possa ensinar. Então o apóstolo ele consegue tocar os outros dons, porque o que ele faz? Ele é o cara que fundamenta novas frentes de trabalho. Ele é o cara que fundamenta igrejas, ele começa novas obras. Ele geralmente é um cara que não tem raízes. Anota isso que eu estou falando, cara. Isso é precioso. De acordo com o que eu estou falando aqui, pode ser que você tenha chamado por um dos 5 dons e você consiga se identificar nessas características. Presta atenção e anota. Então eu já falei sobre o dedão, falei que ele consegue tocar os outros dons. Não necessariamente todos, mas a maioria deles o apóstolo toca. O que mais que eu falei? Geralmente ele não é um cara que cria ou que tem muito apego sobre as raízes dele no local que ele está. Ele tem facilidade, ele tem desapego com mudança de cidade, coisas nesse sentido. Porque ele está sempre no coração dele em busca de algo novo. Então ele é o cara que é completamente capacitado por Deus para chegar, fundamentar uma igreja, abrir uma igreja. E outra grande característica do apóstolo, presta atenção, ele é um cara que ele tem facilidade em levantar pessoas. Ele consegue perceber o talento de cada uma das pessoas. Então ele consegue enxergar de uma forma melhor do que os outros o potencial nas pessoas. Amém? Ele tem mais facilidade de identificar isso, anota isso. O que mais? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa a respeito dos apóstolos. É isso, basicamente é isso. Falei bastante coisa já a respeito dos apóstolos. Vamos lá, profeta. Vamos lá. Profeta é o dedo indicador. Alguém aqui sabe por quê?
porque é o cara que aponta. Cara, e é muito delicado. Depois a gente tem que falar depois, né, ter um culto só sobre os ofícios, né, para ir a fundo em cada um. Mas o profeta, ele geralmente ele é usado, né, o cara que ele tem bastante discernimento das vozes do Espírito, para apontar coisas que Deus já colocou no coração das pessoas, para falar a respeito do futuro, para falar a respeito do presente, para falar a respeito do passado, sempre com o propósito de edificar. Então, se algum profeta se levantar para trazer uma coisa que não faz sentido nenhum para você, sem pé nem cabeça, você tem total autonomia para não receber aquilo. Não julgando o profeta, mas julgando a profecia. Deus, na antiga aliança, ele se movia muito através dos profetas, porque o Espírito Santo não habitava entre nós. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Então, a nossa primeira orientação, ela vem do Espírito. Mas, sabe que às vezes você tem algo no Espírito, Deus já falou algo ao seu coração, e você está naquele momento que você, cara, não sei se é isso mesmo, será que é isso mesmo? Cara, enfim, aí Deus, às vezes, levanta um cara que nunca te viu na vida, mora 1000 quilômetros da sua casa, nem te conhece, chega lá e fala exatamente aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então ele vem para confirmar coisas de Deus, amém? E uma característica que acompanha os profetas, eles se movem nos dons de revelação, palavra de conhecimento, que é a palavra que fala a respeito do presente, a respeito do passado, palavra de sabedoria, que é o que fala a respeito do futuro das pessoas, se move também em discernimento de espírito, que é poder enxergar e escutar na dimensão espiritual. Amém? Pode ser que você tenha essas coisas, você começa a ver demônios, você vê anjo, e você não sabe por quê, velho. Às vezes você é um profeta, você não sabe. Então escuta isso, anota isso, ok? Estão comigo, gente? Parece que está todo mundo quieto, estou falando só com aquela luz está falando bem comigo ali. Ui, até eu não consegui enxergar mais de volta. Vamos lá, voltei. Tá, uma outra característica do profeta, anota isso. O profeta, ele tem uma predisposição a passar mais tempo em oração. Não significa que, claro, se você ora muito, você é profeta. Não, mas pode ser que dentro de todas essas características você também consiga enxergar na sua vida uma predisposição a mais por oração. Cara, enquanto você vê as pessoas lá dedicando 15 minutos em oração, 1 hora em oração, você está lá 5 horas em oração, velho. De boa. Não é pesado, é fácil para você. É mais fácil. Você tem uma predisposição mais para isso. Entende? Todos nós precisamos orar, todos nós oramos. O que importa em si mais não é nem o tanto de tempo que você ora, mas o quão profundo você vai. Só que o profeta, ele tem uma predisposição a orar mais tempo. Amém? Glória a Deus. Falamos sobre o profeta, agora vamos falar sobre o evangelista. O evangelista é o dedo do meio. Esse cara aqui. Por quê? O cara aprendeu lá. Profeta, o evangelista é o dedo do meio. Polegar, indicador, isso aqui é do meio mesmo o nome? Tá, é o dedo do meio. Por que ele é o dedo do meio? Porque ele chega mais longe, ele é o maior, tá vendo aqui, ó? Então ele alcança mais longe. Ele vai mais longe da igreja para alcançar as pessoas que estão lá fora na rua. Faz sentido? Então o dedo do meio é o cara que é o evangelista. O tema favorito do evangelista é salvação, cara. É muito difícil você ver um evangelista que esteja ali operando no ofício de evangelista e que ele não fale de salvação. Não tem como esse cara ser um evangelista. Ele fala de salvação para as pessoas. A mensagem genuína dele, o que ele mais fala é sobre salvação. E o tema central dessa mensagem de salvação é Jesus Cristo. Vai ser muito difícil você ver um evangelista trazer uma revelação misteriosa da palavra. Porque a palavra do evangelista, ela geralmente é simples. Bem simples. Cara, Jesus te ama. E ele coloca todas as forças dele para falar a respeito disso, de uma forma simples, do amor de Deus. E ele tem uma facilidade de comunicação. Então é um cara que ele consegue se comunicar de uma maneira um pouco mais fácil do que as outras. Ele tem uma facilidade com isso. Geralmente ele não tem muita vergonha, porque ele aborda as pessoas na rua para falar de Jesus. Então ele tem uma característica, né, de não ser um cara que ele é muito tímido. Faz sentido? E o cara está lá na rua, meu. Ele aborda qualquer um ali. E outra coisa, no ministério de evangelista,
acompanha, sempre há muita cura e milagre. Acompanha. Sabe por quê? Para prender a atenção das pessoas lá fora, para que elas então possam escutar a mensagem do Evangelho. Então, sempre, cara, onde um evangelista vai, geralmente vai haver cura, vai haver milagre, porque as pessoas que estão lá fora, incrédulas, não acreditam em Jesus, elas primeiro vão ser despertadas. O cara fala, uai, que negócio esquisito aqui, velho, a perna da mulher cresceu aqui na minha frente, uai, que é isso? Aí ele dá atenção para aquilo. É diferente aqui na igreja, as pessoas vêm na igreja, ou seja, já tem a intenção de escutar algo. Pode ser que você venha amarrado pelo teu pai, mas você está aqui, velho. Agora as pessoas que estão lá na rua, elas estão no cotidiano delas, estão no dia a dia delas. Então é necessário que seja despertado algo para que ela volte a atenção dela para aquilo. Então, geralmente, cara, muitos evangelistas se movem primeiro em chegar e curar as pessoas através de Deus, por intermédio do Espírito, amém? Vamos lá, o que mais? Uma característica do evangelista. Geralmente, ele não tem muita facilidade em pastorear. Ele não tem muita facilidade em ensinar. Geralmente ele não tem. O que fala mais alto nele, o que queima mais no coração dele, é salvar o perdido que está lá na rua, é alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. Isso é o que mais queima. Então, às vezes ele tem um pouco de dificuldade de escutar. E agora a gente vai entrar aqui no pastor. Vocês estão anotando, né? É que eu não estou dando pausa porque eu preciso ser rápido. Esse é o cara que de todos, ele tem mais facilidade em escutar. Repara, você vai conversar com alguém que é pastor. Gente, deixa eu explicar. Não, depois eu falo sobre isso. Você vai conversar com alguém que é pastor. O pastor, ele está assim, Cara, ele é muito assim. Ele não desvia os olhares porque ele está ali com os ouvidos. Cara, pode estar quebrando o mundo ali em volta dele. Ele está ouvindo você. Ele está com os ouvidos atentos no que você está falando. Então, o pastor, ele tem uma predisposição a escutar. Ele gosta, ele ama ouvir as pessoas. Ama ouvir as pessoas. Às vezes você pega um evangelista que vai ouvir as pessoas, ele está lá se esforçando, mas aí, cara, dá 1, 2, 3, 10 minutos, ele começa a olhar para o lado. Mas, gente, isso não é desculpa e também não é algo intencional. Eu quero que vocês entendam que isso é uma característica. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas são diferentes, vocês entendem isso? Faz sentido? Os caras aqui que já estão me zoando, velho, mas vamos lá. O que mais que eu vou falar a respeito do pastor? O pastor, ele é o cabeça do corpo local. Ele é o cara que cuida e apacenta o rebanho. Cara, isso aqui é muito importante. Se não houver pastor, não precisa, cara, não adianta nada ter evangelista, velho. Porque o evangelista pode estar lá fora, ganhar 2.000 almas, e se não tem pastor, velho, elas estão completamente prontas a se desviarem, velho. Então, não faz sentido. O pastor, ele é o cabeça do corpo local, o cabeça da igreja, cara. Ele é o cara que tem a responsabilidade de cuidar de todo mundo. Não, às vezes o braço dele não vai conseguir abraçar todos, mas ele é o cabeça do corpo local. Ele vai levantar ali novos pastores para auxiliar ele nesse cuidado. Amém? E o pastor, geralmente ele também é um mestre, porque ele também vai ensinar. Ele precisa saber ensinar as pessoas. Beleza, vamos para o quinto e último dos 5 dons. Mestre. O mestre, ele tem uma predisposição ao estudo. Às vezes você está lá, velho, você lê um livro no mês, aí o mestre leu 10, velho, você não consegue entender. Fala, mano, como assim, velho? Você lê a Bíblia uma vez a cada 2 anos, o mestre leu 3, 5. Fala, cara, como assim? Como que esse cara arranja tempo? É porque você começa a ler, às vezes você não tem uma predisposição muito grande à leitura. Aí você lê um capítulo, 2, 3, 4, você já está batendo a cabeça na Bíblia, velho. O mestre, velho, ele tem facilidade. Se precisar virar a noite estudando, não só para a palavra, mas se precisar virar a noite estudando para a prova, ele tem mais facilidade. Mas a aptidão do mestre para o ofício ministerial, ela vem com a unção, com um dom, é um dom dado por Deus. Então não é uma mera capacitação natural, mas é uma característica do mestre. Amém? Vamos lá, o que mais? O mestre geralmente... eu não falei do dedinho. Eu não falei nem do anelar, velho. Meu Deus, gente, me ajuda. Eu não tenho muita facilidade de ensinar.
Não falei do pastor, o pastor, dedo anelar. Por quê? É o cara que é casado com a igreja. Amém? Mestre, dedo mindinho. É o cara, porque ele consegue penetrar, porque ele é o menor dedo, ele consegue penetrar muito mais fundo do que os outros. Você coloca o dedinho na sua orelha, cuidado que vai arrancar um monte de cera, mas ele vai muito mais fundo, os outros vai só o comecinho, Esse aqui vai mais fundo. Porque, enfim, ele consegue entender mais as profundezas da palavra. A palavra de um mestre geralmente vem acompanhada de revelação. Às vezes você lê aquele negócio ali, uau, beleza. Aí o mestre vem, lê a mesma coisa e derrama um monte de coisa que você não tinha visto. Fala, velho, como assim a Bíblia desse cara é diferente, mano? Como que eu não enxerguei isso? Não, o cara, ele tem uma capacidade do Espírito para que ele consiga, para que ele tenha uma predisposição a estudar mais e entender mais, para poder ensinar o corpo de Cristo. Esse é o propósito. Amém? Beleza. Ele é o cara que, ele tem a responsa de ensinar a palavra, e a palavra é o que firma o cristão na fé. O evangelista, geralmente, eu estou falando mais do evangelista porque eu conheço um pouco mais. Os evangelistas, geralmente, ele é o cara que vai lá na rua e ele prega, ele ganha a pessoa. Mas é necessário que haja um pastor para cuidar dela, é necessário que haja um mestre para ensinar a palavra. Porque se o evangelista não vai saber fazer essas coisas, véio, aí não vai funcionar. Essa é a grande, cara, maravilha. Você olha e fala, cara, como o corpo de Cristo é completo. Falei aqui a respeito dos 5 dons, agora eu vou falar do ministério de socorros. Não está dentro dos 5 dons ministeriais, mas faz parte. É um chamado ministerial também. Ministério de socorros, eles são os responsáveis. Ele é citado lá em 1 Coríntios 12, 28. O ministério de socorros envolve todo o trabalho para auxiliar com que os 5 dons estejam em operação. Eu vou dar exemplos aqui. Diaconato, introdução, teatro, ministério de crianças, trânsito, conselheiros, assistência social, secretaria, tesouraria, inclusive música. Não significa que na música não pode ter um profeta. Amém? Mas faz parte do ministério de socorros. Não tem a ver com os 5 dons, vocês estão entendendo? Mas ele é a galera que coopera para que tudo aconteça. Se o ministério de socorros não consegue cumprir com excelência a tarefa deles, os 5 dons também não vão conseguir operar direito, porque ele precisa do ministério de socorros para que as coisas aconteçam. Da mesma forma, se o ministério de socorros vai bem, cara, os 5 dons, as pessoas que estão na igreja, nos 5 dons, elas também vão conseguir bem, porque o ministério de socorros dá todo o suporte que as pessoas que são chamadas para os 5 dons precisam. Então, um anda conectado com o outro. São coisas diferentes, mas andam conectadas. Faz sentido para você? Cara, eu estou falando muita coisa, velho. Para finalizar, aqui essa parte e a gente entra na parte final. Existe também o ministério de contribuição. Ele geralmente é composto por pessoas que têm uma aptidão empresarial e o coração totalmente voltado para investir na obra, para investir no reino de Deus. As pessoas são levantadas por Deus para poder investir no reino. É necessário que haja recursos para que o reino seja manifesto também. Amém? A gente está aqui, por exemplo, manifestando o reino de Deus. Tem uma caixa de som aqui. É claro que isso aqui foi comprado também com os dízimos e ofertas, que é a ordenança bíblica. Mas existem pessoas que são chamadas para o ministério da contribuição lá fora, investindo em cruzadas evangelísticas, em coisas lá na rua, que você nem está vendo, mas são pessoas que foram levantadas por Deus para servir dessa forma. Amém? Glória a Deus, gente. Consegui dar um breve resumo a respeito dos 5 dons. Agora, eu quero dar algumas orientações a respeito de todas essas informações que foram compartilhadas com vocês. Primeiro, eu quero falar a respeito de comparação. Você não pode se comparar com ninguém. Porque o chamado de Deus para você, ele é exclusivamente seu. E aí, às vezes, você está se comparando, às vezes você tem chamado para os 5 dons, cara, você está envolvido diretamente com o trabalho na igreja, no corpo de Cristo. E aí você, às vezes você é um evangelista. Às vezes você nem sabe direito ainda, mas você é um evangelista. E aí você olha para você e fala, cara, aí você olha para o seu amigo ali, e seu amigo passa 5 horas orando, velho.
Aí você, meu Deus, o que tem de errado comigo? Eu não consigo orar muito tempo, eu oro meia hora e eu já não consigo mais orar. O que acontece comigo? Cara, não, ele tem um chamado diferente do teu. Existe um cara chamado, se eu não me engano foi Smith Wigglesworth que falou isso. Ele falava que ele não orava mais do que 10 minutos, mas ele não ficava mais que 10 minutos sem orar. Às vezes você é um evangelista, você não tem uma predisposição a orar tanto quanto um profeta, mas você ora também, você não tem que ficar se comparando com os outros. É claro que você tem que dar o seu melhor, mas não se compare. Aí às vezes você é um mestre, e enquanto você está lá lendo a palavra, você está lá estudando, o evangelista está lá na rua queimando, velho, salvando as pessoas, fazendo coisas lá na rua, e aí você olha para você e fala, cara, eu não consigo fazer o que esse cara faz. Por que eu não tenho a mesma habilidade que ele? Por que eu não consigo fazer a mesma coisa que ele faz? Por que eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho um pouco de timidez? Cara, não, mas você é um mestre. Você está aqui estudando enquanto ele está lá na rua queimando. Você está entendendo? Enquanto isso, o que está acontecendo? O pastor está lá o quê? Ouvindo as pessoas. Meu Deus, cara, eu vou dar um exemplo real na minha vida. A Mariana tem um chamado pastoral, minha esposa. Cara, ela faz, se deixar, ela faz 2 aconselhamentos por dia. No mínimo 1 por dia ela geralmente está fazendo. Ela passa a semana inteira, cara, e todo dia ela se dedica a ouvir e escutar as pessoas. Não significa que eu não posso fazer isso, mas ela tem mais facilidade de fazer isso do que eu. Enquanto eu converso com 3, 4, 5 pessoas, ela conversa com 15, velho. E escuta da mesma forma todo mundo. Por quê? É diferente. Ela tem um chamado pastoral. Eu aqui, ó, outra coisa. Você não fique preso. Se você sabe que você tem um chamado nos 5 dons, não fique preso exclusivamente a um dom. Você pode ter um dom ministerial, mas você pode tocar os outros. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu sou evangelista. Qual é a função que eu e a Mari estamos aqui fazendo hoje? Estamos liderando o time, a gente pastoreia vocês. E o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou debaixo de uma unção de mestre, eu estou ensinando, cara. Por mais que eu não seja tão excelente quanto o próprio mestre de ofício, mas eu estou debaixo de uma unção aqui. Eu não conseguiria ensinar isso aqui por mim mesmo, cara. Não tenho a minha capacidade, mas o Espírito, ele entende a necessidade do povo, a qual as pessoas precisam. E ele capacita. Eu, por mim mesmo, não teria capacidade de cuidar de vocês e nem de ensinar vocês. Mas estou debaixo de uma unção para isso. Amém? Então não fique preso, falando, eu sou isso ou eu sou aquilo. Cara, você pode ser até 2 ou 3, mas você pode às vezes ter um chamado, mas você pode tocar em outros, à medida que Deus conceder a você, de acordo com a necessidade daqueles que estão no local onde você está inserido. Beleza? Ok, vamos seguir aqui. Cara, é muito importante, cadê o livro, Luca? Tão importante quanto você descobrir o seu chamado, quanto você saber se você está dentro dos 5 dons, enfim, isso você vai descobrir de acordo dentro da sua caminhada cristã. É você aprender a ser guiado por aquele que te chamou. Então, ser guiado pelo Espírito, você não vai conseguir cumprir o seu chamado se você não aprender a ser guiado por aquele que te chamou. Eu quero deixar aqui a recomendação de um livro. Não importa se você é mestre, pastor, o que você seja, cara, você tem que ler, tem que buscar, você tem que se preparar. Esse livro aqui, ó, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, eu sempre falo desse livro aqui. Esse livro tem aqui na livraria, ele não tem um preço aqui, mas ele deve ser 25, 30 reais. Chega aqui na livraria, compra, isso aqui vai ser fundamental para a sua caminhada cristã. Vai ser fundamental para a sua caminhada, você precisa saber ser guiado por aquele que te chamou. Outra coisa, tempo de preparação. Valorize o local ao qual você está inserido hoje. Vou dar um exemplo para você. Quando eu entendi quem era Deus, descobri que eu era filho, quando eu me dispus com um coração de servo, eu comecei a servir a Deus. No diaconato da igreja, eu recebia as pessoas lá no Junção. Eu não estava preocupado se aquilo era o meu chamado ou não, se aquele era o ofício, aquele era o propósito de Deus para a minha vida ou não. Mas eu estava com o coração de servo disponível e Deus, Ele levanta pessoas que estão fazendo algo. Não adianta você ficar na rede esperando Deus te chamar, cara. Você tem que colocar a mão no arado, o ministério é trabalho. Olha o que a gente falou até agora, é serviço para a obra, é serviço para o reino de Deus. Então eu comecei lá no diaconato, depois eu fui para o departamento infantil, comecei a ensinar as pessoas, as crianças, no departamento infantil.
Depois eu comecei a fazer o rema, comecei a ministrar no TLC, olha só, 2 anos de preparação no rema, comecei a ministrar no JLC. Ali no JLC são pequenos grupos, então eu pude começar a aprender mais sobre cuidado das pessoas. Eu comecei a entender que existe alguém do meu lado também, comecei a olhar e falar, oi, tem alguém do meu lado. Então eu descobri que existia ali, cara, em mim algo que as pessoas poderiam receber, aprendi mais sobre cuidado, aprendi também a desenvolver mais sobre ministrar as pessoas. Só depois então eu vim para o TIM. Aí então eu olho hoje no TIM e falo, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou cuidando das pessoas, aprendi no JLC. Aqui a gente precisa servir também, aprendi lá na recepção no diaconato. Aqui eu também preciso ensinar, aprendi no DI. Mas lá atrás eu não conseguia enxergar isso, eu não conseguia enxergar, mas eu aprendi a ser guiado por Deus e eu tinha o coração de servo. Então Deus me usava, e quando eu aprendi a ser guiado, eu estava sendo usado por Deus, aonde Ele queria que eu estivesse sendo usado. Cara, e não tem como dar errado. Se Deus te manda fazer algo, Ele te dá direção para fazer algo, você tem um coração disponível para isso, e primeiramente você ama a Deus sobre todas as coisas, não tem como não funcionar. Aí hoje eu olho para trás e falo, caraca, foi necessário que eu aprendesse tudo, eu olho para cuidar de Deus com a minha vida em cada estação da minha vida para que eu pudesse aqui estar hoje apto para fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. E aí eu olho para uma próxima estação da minha vida, vejo o chamado de evangelista, e eu falo, cara, olha a forma que Deus quer me usar no evangelismo. Eu olho e falo, cara, olho para trás e falo, meu, foi muito necessário tudo isso aqui, senão eu não teria capacidade de fazer o que eu vou fazer. Então, gente, valorize o local ao qual você está inserido. Faça algo. Faça algo. Lembre que antes de você cumprir o seu chamado, você precisa ser servo. Amém, gente? Outra coisa, leia a Bíblia. Leia, estude. Independente de qual é o seu chamado, estude. Essa palavra, ela só vai funcionar na sua vida se você souber escutar e se você praticar. Aí, às vezes, você está aí batendo a cabeça na parede e não sabe o porquê que você está sofrendo, mas Deus já falou aqui para você. Deus já está falando aqui na palavra. Às vezes você não entende por que vem lançamentos, ou às vezes porque vem pensamentos ruins na sua mente. E aí você se condena porque você tem pensamentos ruins. E você não sabe o que você faz, porque você ama a Deus. Mas aí você não sabe o que você faz. Mas Deus já falou aqui para você, renove a sua mente na palavra, busque a palavra. Renove a sua mente todo dia. A sua mente ela precisa ser renovada. Você foi salvo no Espírito, seu corpo um dia vai ser glorificado. É normal essas vontades, essa vontade tendenciosa do seu corpo pelo pecado. Na sua mente o diabo vai lançar todo dia algo para você se desviar. Só que se você não lê a palavra, você não vai entender. Às vezes você acha que Deus não está falando com você, mas você não lê a Bíblia. Deus já falou com você. Então, cara, leia a Bíblia, leia livros. Uma dica para a leitura da Bíblia. O Edson de Lira começou um plano de leitura bíblica no começo do ano, dia 1º de janeiro de 2019, vai terminar no dia 31/12/2019. A leitura de 3 ou 4 capítulos da Bíblia, de 2 a 4 por dia, cara, é muito pouco, é 20 minutos que você emprega ali. Em um ano você vai ler a Bíblia inteira. Agora ele já está do meio para o final de Gênesis, mas você está de férias, você consegue alcançar, ou às vezes você não consegue alcançar, quiser começar agora, começa agora, mas faça alguma coisa, troca um pouquinho do tempo que você está vendo porcaria no YouTube, começa a ler, leia livros. Outra coisa, não vai ler qualquer coisa que as pessoas estão te indicando, dica, leia, nossa, acabou minha voz, aí falei demais, ai meu Deus, som, leia, caraca, velho, voltou forte, já gastou de novo. Leia as bases, os fundamentos. Eu sempre falo, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, você é o melhor de Deus, o nome de Jesus. São livros, aqui por exemplo a gente sempre indica que os primeiros livros sejam do Kenneth Hagin, que está debaixo da linha teológica que a gente crê, da visão doutrinária da nossa igreja. Então leia, seja edificado primeiro, construa bases e fundamentações, para que depois você comece a receber coisas novas. É necessário que você construa primeiro as bases. Então leia as bases, peça dica para mim, peça dica para o Luca, para a Mari, para o líder do seu TLC, que livro que eu devo ler, eu tenho a necessidade de aprender sobre algo, que autor você me indica? Procure isso, amém? Não vai ler qualquer coisa, tem de tudo por aí. E para finalizar, gente, quero falar para vocês aqui, só sobre uma dica de Bíblia. Às vezes você está
perguntando aí, que Bíblia que eu compro? Quero comprar uma Bíblia. Eu posso dar uma dica. Eu estou usando a NVT agora, que é uma Bíblia de estudo. Ela facilita muito. Às vezes a gente tem dúvida da palavra, e a gente está lendo a Bíblia sem estudar a Bíblia. É importante que a gente leia, e é importante também que a gente estude a Bíblia. Essa Bíblia eu recomendo, ela tem uma linguagem muito fácil, ela é da editora Mundo Cristão. É um tijolo, mas é boa. Porque, às vezes você está lendo ali, a Bíblia ela foi escrita para 3 povos diferentes, em épocas diferentes. Aí você às vezes está lendo um negócio que é lá para o judeu da antiga aliança, está pensando que ele lia para você. E se você não tiver o entendimento para quem ele está falando, por que ele está falando, às vezes você não vai conseguir captar o que é para você. Por isso é importante também uma Bíblia de estudo, que tem um acompanhamento de estudo. É bem verdade que essa Bíblia aqui não é R$10. Mas, cara, se você tem coragem de pagar R$300 num Vans e não tem coragem de pagar R$100 numa Bíblia, que cristão é você? Entendeu, gente? É tudo questão de prioridade, cara. Aqui fala a respeito da sua vida. Aqui fala a respeito de quem você é. Então, velho, invista na sua vida. Você está investindo em você mesmo. Você não está investindo em algo simplesmente para aparecer para as pessoas, a sua roupa. Não, é o que vai edificar você e a sua vida. E para finalizar, meu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas. Para finalizar, a gente volta lá para o princípio. Isso aqui, tudo que a gente falou, nada faz sentido se você não amar a Deus. Às vezes você está preocupado com o seu chamado, você está com excesso de futuro na sua vida, e você não está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33 fala a respeito disso. Então às vezes você está, ai Deus, o que eu sou? O que eu vou fazer? E você não está vivendo o agora, você não está buscando a Deus. Todas as coisas vêm acompanhadas para aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar. Ame a Ele, invista tempo em leitura da palavra, invista tempo em oração. E pratique a palavra, porque a palavra vai funcionar se ela for praticada. E a Bíblia ela fala que, cara, a gente se engana se a gente vem aqui todo domingo, escuta e não pratica a palavra. É como se a gente fosse bobo, vem aqui, lê, ouve, beleza, sai daqui. Não faz nada do que está falando, não vai funcionar. É por isso que você vê pessoas, às vezes entrando e saindo da igreja, não tem resultado nenhum. Cara, porque não praticou. Se você lê o que está aqui, e colocar em prática na sua vida, é impossível. Coloca minha mão no fogo se não funcionar. Porque a palavra de Deus funciona. Amém? Glória a Deus. Coloca de pé no seu lugar.